Copy, Houston. We've taken a look and we had seen no sign. 2, 1, 0 and liftoff. Duas naves espaciais têm um encontro marcado a milhares de quilômetros de distância da Terra. Elas entraram na mesma órbita, ajustaram seus movimentos e estão dispostas a unir seus destinos. Elas são muito diferentes e o seu acoplamento precisa ser total e suave. É uma operação muito delicada. Um choque ou um atrito violento poderia causar uma catástrofe. Algo parecido acontece mais perto de nós. No matrimônio, o acoplamento é menos espetacular e tecnicamente mais simples, mas também requer atenção, boa comunicação e delicadeza. Para unir duas coisas, primeiro precisamos reconhecer as diferenças entre elas. Mas se entendemos que não há diferenças entre o homem e a mulher, como afirma a ideologia de gênero? A própria natureza não nos permite aceitar essa ideia, e nem a de que um sexo é superior ao outro. Existe uma alternativa a essas ideias, a noção de complementariedade. É a noção de que as mulheres e os homens são diferentes, mas iguais. É a ideia de que cada sexo, pela sua própria natureza, tem dons e talentos diferentes e que essas diferenças devem ser celebradas. É a ideia de que os homens precisam das mulheres e as mulheres dos homens e que só através dessa união única entre homem e mulher pode nascer uma criança. Somos diferentes em tudo. Nosso corpo é diferente. Nossa forma de manifestar os afetos é diferente. A maneira de pensar é totalmente diferente e a forma de amar também. O homem é muito mais simples no bom sentido da palavra, muito mais simples do que a mulher. O homem é mais direto, muito sincero de forma direta. As mulheres são muito mais rebuscadas, não porque queiramos ser assim, não por egoísmo, mas porque realmente estamos constituídas assim. Nesse sentido, temos que aprender a interpretar a simplicidade do homem. Isso é fácil. Se você é uma mulher e quer dizer algo ao seu marido, não espere que ele adivinhe. Diga a ele. Nós agradecemos. E você? Se alguma coisa não entende nela, não guarde isso. Pergunte. Assim, vocês conversam e as coisas ficam mais claras. Se a natureza nos fez diferentes e complementares, devemos mudar, adaptar ou ceder em algo? Quem não for capaz de conviver com as diferenças é melhor nem se casar ou casar-se consigo mesmo para não ter ninguém chamando a atenção ou incomodando. Mas isso não é um projeto de família nem um projeto de amor conjugal. As pessoas precisam entender que as coisas de que elas gostam não são as mesmas de que os outros gostam. O conhecimento do que o outro precisa, do que o outro quer, é muito importante para que o casal se compreenda completamente. O primeiro ano é difícil. Vocês não sabem muito bem como agir porque precisam definir as regras. Quem faz cada coisa, os papéis de cada um. Nesse momento, é preciso ser prudente. Cada um tem o seu ritmo. O ritmo da mulher é diferente do ritmo do homem. E quando terminaremos o processo de compreensão e conhecimento? Eu nunca poderei dizer que conheço tudo sobre você. Sempre faltará algo para descobrir sobre a pessoa que amamos. Sempre haverá um pouco de mistério no outro que eu posso descobrir, saborear e apreciar. O mistério do outro pode começar a ser desvendado com carinho e cuidados diários. A comunicação cotidiana sobre o que aconteceu comigo, o que me deixou triste, o que me deixou feliz, é a única realidade que eu posso oferecer. Isso vai criando uma relação na qual não há silêncios, não há lacunas. E essa compreensão mútua converte o matrimônio em uma amizade íntima e prazerosa. Eu diria que o ponto da amizade pode sobreviver com o passar dos anos. Acho que quando a juventude e a beleza dos jovens vão embora, fica o amor. Um amor fundado na amizade que foi crescendo durante todos os anos. A amizade é o oposto da falta de comunicação. O isolamento pode degenerar em uma espécie de divórcio espiritual. O divórcio espiritual acontece quando comemos juntos, saímos juntos, nos damos as mãos caminhando, mas temos questões internas que não trabalhamos.
Às vezes, estamos próximos fisicamente ou afetivamente, mas longe em algumas questões. Ou seja, precisamos conversar sobre as coisas. Sobre tudo, desde temas econômicos até temas relacionados com a castidade, questões sobre filhos, questões financeiras, tudo. Precisamos conversar sobre tudo e não ter medo de conversar. Um dos casos típicos de divórcio espiritual é quando existem segredos entre o casal. Quando eu escondo coisas porque não quero que ela conheça isso de mim. Outro caso de divórcio espiritual é quando não se compartilha. Por exemplo, o tema das famílias de cada um. A minha família é minha, a sua é sua, e assunto encerrado. Um mal parecido é a rotina, a indiferença, a apatia. Prefiro 1000 vezes ver um casal brigando apaixonadamente ou até mesmo temporariamente arrebatados pelo ódio do que ver um casal apático que se abandonou ou que não acredita que o amor pode ser recomeçado. Nós sabemos que a verdade é outra, porque para Deus nada é impossível. Uma maneira de cair na apatia e na solidão é abusar da televisão e do computador. Às vezes, ver um filme juntos pode ser ótimo e muito divertido, mas se isso se converte em um hábito e o casal assiste a televisão todos os dias à noite, realmente chega um momento em que você pensa que está morando sozinho, porque já não conversam sobre nada. É importante conversar para desabafar as preocupações ou a angústia que pode acumular-se, mas também é bom saber escutar. Preciso que você me escute. Preciso contar o que aconteceu hoje. A mulher precisa falar, falar, falar e tirar para fora tudo isso que ela está guardando. Nós não escutamos com a devida atenção, nem dedicamos o tempo adequado a nossas mulheres. Deveríamos escutá-las mais. Na maioria das vezes em que eu errei, a minha mulher já me tinha alertado. Quando uma pessoa guarda as coisas que a deixam chateada, é como uma panela de pressão. Algum dia vai explodir. E vai explodir mal. É preferível ir conversando as coisas aos poucos, gradualmente, ou quando for oportuno. Nós falamos, escutamos, mas algum dia surge um conflito, uma discussão. Isso é ruim? Discutir e ter desacordos não é ruim em si. O que é ruim em si é a raiva sem reflexão, que não tenta corrigir uma situação, que não está direcionada. Para não acabar em quebra-pau, as discussões precisam ser construtivas. Para isso, a experiência nos oferece alguns sábios conselhos. A primeira coisa é não fazer suposições. Se eu vejo a Isabel com o rosto um pouco sério, não posso presumir, ela está chateada comigo. Tem um problema comigo porque eu errei ou fiz alguma coisa errada. Mas se eu pergunto o que ela tem, talvez fosse só uma dor de barriga. Outra questão é, não resgate o passado. Estamos brigando por uma coisa e acabamos resgatando o que aconteceu há 10 anos ou há 20 anos. Ou o que aconteceu com a vovozinha, o que aconteceu com a mãe. Uma pessoa não pode se impor sempre. Não é que uma pessoa sempre tenha que ceder e o outro sempre tenha que ter a razão. Às vezes, uma pessoa terá que afrouxar ou ceder diretamente. E outras vezes, será o outro. Nunca desrespeite o seu namorado, o seu marido ou a sua mulher. O respeito deve estar presente na comunicação e devemos ter muito cuidado porque há coisas que depois não podem ser consertadas. Não por falta de perdão, mas porque existe uma ferida que já não pode ser cicatrizada. Também é muito importante o senso de humor. Saber rir de muitas situações, de mal-entendidos. Passar por cima. Porque senão, as pessoas terminam chateadas por qualquer coisa. Sempre tentar conversar deixando de lado o orgulho e a raiva. Quando existe um problema, procurar rapidamente a paz e, ao mesmo tempo, pedir perdão e tentar esclarecer as coisas. É preciso fazer bem as contas e calcular se vale a pena mesmo discutir. As grandes discussões são mais pelo calor do momento, pela raiva ou os nervos de cada um, do que pelas razões de fato. Costuma ser uma coisa sem nenhuma importância. E mesmo que tenha, é perfeitamente possível contornar e resolver. O truque está em valorizar o que é importante. Sempre há irritações e coisas que não agradam tanto, mas você diz, será que vale a pena?
O que é mais importante? Provocar uma discussão? É realmente importante que penduremos o quadro nessa parede e não na outra? O que importa se comemos comida italiana, americana, hambúrguer ou batata frita? O que importa isso no panorama geral, diante do objetivo final que é alcançar a verdadeira felicidade? Uma discussão saudável e limpa começa por não julgar. Só Deus é um bom juiz. Na briga limpa, trata-se assunto por assunto. Vamos avançando um por um, sem julgar o outro. Você que é assim, é que você, eu acho que você é assim, olha o que você fez. Não. É melhor colocar o sentimento de lado e dizer: tenho raiva por isso, estou triste por causa disso, eu queria isso e aquilo outro. Já passou a tormenta. Ficaram as feridas. Elas podem ser curadas com o bálsamo do perdão. Perdoar? E se o orgulho ou amor próprio me impedem? Como posso perdoar a outra pessoa depois dessa desfeita descomunal? Primeiro, lembrando-se dos momentos em que não houve desfeitas, mas sim o contrário disso. E segundo, pensando nele sempre como um pouco melhor do que é hoje, porque ele realmente é. O perdão não é algo de um momento específico. Às vezes temos que estar perdoando o tempo todo porque as lembranças do passado voltam à memória e elas podem ser muito destrutivas. Perdoar é uma decisão do que sou capaz de fazer com a graça de Deus. O amor é uma planta delicada. Você sabe como deve regar essa planta para que nunca esteja murcha? Todos os dias, dedique o que for preciso, 2 ou 3 minutos, 15 segundos, para pensar que detalhe carinhoso vou dar a ela hoje ou vou dar a ele. Anote na agenda. Faça isso e você vai conseguir que toda a sua vida seja de um amor crescente pelo outro. Os detalhes, às vezes. Muitos detalhes falam mais que as palavras. Para que o casamento respire, é bom dedicar alguns dias do mês para sair ou estar a sós. A sós significa sem filhos, sem amigos, sem os pais e sem jantares familiares. São momentos nos quais nos sentamos um diante do outro para dizer em que estamos em falta, o que deixamos de fazer. Perguntem-se um ao outro, em que eu tenho errado? Quanto ao egoísmo, que envenena a convivência, é preferível ter outra atitude. Outra coisa é o olhar. Pensando que olhar teve Deus, ou qual foi o propósito de Deus quando criou o meu cônjuge, esse olhar de Deus. Senhor, por favor, coloque-o em meus olhos também, para que eu veja essa pessoa como você a vê. E Deus a vê e a ama como seu filho ou filha. Amando o cônjuge, amamos ao próprio Deus. E se em algum momento você não souber o que dizer à pessoa amada, alegre a vida dela, até mesmo todos os dias, com essas 7 pérolas. Confio em você. Amo você. Admiro você. Agradeço a você. Peço perdão a você. Peço ajuda a você. Ofereço-me a você. Conte comigo.